Então, eu revisei o intensivão, eu revisei pelo intensivão, né? Em setembro, outubro, vi todos de uma vez, 1.5 mesmo. E depois eu comecei a revisar da forma que eu considero de verdade. Como é que eu fiz? Eu usei duas ferramentas. Uma, os cadernos que eu tinha produzido ao longo do ano, feitos de anotações das aulas e algumas anotações de aulas bônus também. E alguns conceitos adicionais que eu tinha visto nas apostilas. Sei lá, só um exemplo. Síndromes ictéricas, cistos hepáticos, classificação de Todani, né? Dos cistos hepáticos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Tipo, eu tinha anotado isso. Outra, as classificações de colestite, de colangite, os critérios de toque, eu tinha anotado isso por cima dos cadernos, enfim. Aí eu ia lendo os cadernos, umas 500 páginas de caderno mais ou menos, eu ia lendo os cadernos e ia fazendo também smart cards, que são os flashcards do Medicurso. Somando tudo deve dar uns 2.000, 3.000 flashcards, eu acho. Enfim, aí você pensa, é muita coisa, né? Ler 500 páginas de caderno e ver milhões de milhões e ver milhares de flashcards. De fato, é muita coisa. Aí por isso eu separava isso ao longo de 10 dias mais ou menos. Ficava ao longo de 10 dias, eu ficava lendo umas 50 páginas por dia e fazendo flashcards dos assuntos de que eu via. E quando fazer isso? Eu fazia isso justamente antes das provas. Eu fiz isso só umas 3 vezes, eu acho, de reservar 10 dias para ficar revisando muito, antes das provas. Antes da primeira prova do Einstein, eu fiz isso bem direitinho, por exemplo. E eu não decorava exatamente os cadernos, porque não tem como decorar 500 páginas. Alguns quesitos eu decorava e outros eu só relia para lembrar que existe, que você esquece que existe alguns conceitos, né? E é isso. Essa foi a minha estratégia de revisão, que foi principalmente depois do intensivão. Não recomendo para ninguém essa estratégia de revisar só depois de setembro, mas como já tem os smart cards, eu recomendo para quem está começando agora para ir revisando desde o início com smart cards, com os flashcards. E depois, no final do ano, pode até seguir essa estratégia que eu falei de usar o caderno para ler todo o caderno para lembrar de alguns conceitos. Mas ao longo do ano usar Smart Cards, que é uma ferramenta que eu não tinha muito bem no início do ano, que eles foram atualizando o Medsoft com o tempo. Deixa eu ver mais coisa. Up to date. Up to date é uma coisa interessante, porque muitas vezes fazendo questões de bancas mais refinadas, como a USP São Paulo, eu não me sentia muito seguro do que aquela questão representava e da resposta que o Medicurso dava a ela. Então eu pesquisava no UpToDate, pesquisava em diretrizes para saber melhor um pouco mais sobre aquele assunto em si. Então, em vários pontos do meu aprendizado, não em todos, o meu conhecimento, a minha preparação foi tipo lapidada por coisas do UpToDate. Então eu recomendo muito que você tenha o UpToDate para pesquisar temas aqui e acolá, entendeu? E para fazer aquela prova dos 9, será que o médico está atualizado nesse aspecto? Será que não é a banca que está certa em uma questão que o médico sugere anulação? Então eu recomendo ter o up-to-date. Eu acho que ajudou muito assim a lapidar a preparação. Não é tão necessário, mas né, eu acho que ajudou pessoalmente. E meu desempenho, né? O Einstein eu fui bem na teórica, na prática eu não fui tão bem. Para falar a verdade, a prática do Einstein eu não estudei tanto assim, eu vi um pouquinho só da Bíblia Sagrada, foi uma das últimas provas que eu fiz, eu não fui tão bem. Mas acabou que somando teórica e prática eu passei, né? Dentro das 4 vagas do Einstein. O Signo, o Signo, 90% da prova é de marcar, objetivo e 10% entrevista. Eu fiquei numa posição boa, numa posição classificatória, digamos assim, dentro da primeira parte, aí faltava a entrevista. Só que quando saiu a entrevista, a data, eu já tinha sido aprovado no Einstein. Então acabou que me deu um pouco de desânimo de fazer o sigla, porque na minha cabeça as duas estão num nível muito parecido de instituições de residência médica em anestesiologia. Então, apesar de ser uma excelente instituição, sem sombra de dúvidas, eu não fui para a entrevista do signo.
eu fiquei mesmo só com a aprovação do Einstein. Deixa eu seguir de lado. Enfim, mas é uma excelente instituição, sem sombra de dúvidas. Foi só uma preferência minha. Santa Casa, eu fui bem na teórica, novamente. Fui bem na prática. Aí a prática foi essa prática bem aí que eu fiquei com um amigo. Fui essa Bíblia Sagrada. Enfim, acabou que eu fui bem na prática. Assim, bem na prática da Santa Casa, tirar acima de 6, né? Enfim, que é o que o pessoal... Tem uns gato pingado que tira 7, 8, mas é muito pouco. A maioria dos que passam tira entre 6 e 7. E passei também na Santa Casa. Então, a Paulista. A Paulista é muito interessante a Paulista, porque são 5 vagas de anestésio e eles chamam 10 para a segunda fase, né? E aí então eu tive a impressão de que se eu passasse para a segunda fase, eu estava praticamente dentro. Porque se eu não passasse na primeira chamada, na segunda eu ia passar. E eu consegui passar numa posição classificatória, passei em quinto de 10 vagas na Paulista, né? Para segunda fase. Só que quando ia ter a segunda fase em si, eu já estava numa posição muito boa para USP, para o HC. Foi uma decisão difícil, mas eu acabei não fazendo a segunda fase da Paulista. E não foi só eu. Das 10 pessoas que foram classificadas para a segunda fase, 6 não fizeram. Só foram 4 de 5 vagas. Justamente porque foi muito no final, muitos já tinham sido aprovados em outras instituições e acabaram desanimando um pouco, que foi o meu caso também. E na USP, né, 90% foi prova de marcar, 10% entrevista. A USP foi a prova, assim, com os conhecimentos mais, assim, sabe, aquela pitadinha bem refinada, assim. E que foi uma boa prova, né? Eu fui bem nas 2 etapas, que foram na etapa de prova objetiva e na prova objetiva também, só que de casos clínicos. Essa divisão todo mundo achou um pouco estranha. Elas não são tão diferentes em si. Teve gente que achou essa parte de casos clínicos mais fácil do que a prova objetiva. Então, a preparação é muito semelhante para essas 2 fases. Eu fui bem nas 2, né? Aí fui bem na entrevista também e passei no Hospital das Clínicas. E é isso, no caso. Eu tô gravando esse vídeo mais pensando em pessoas de Teresina, que às vezes não tem tanto contato com assim, porque de São Paulo é mais fácil, né? Às vezes o pessoal de São Paulo passa sem fazer até cursinho. É engraçado isso aí. Enfim, mas é isso então. Valeu, pessoal.